Bom dia. Não tem Brasil na Copa do Mundo e eu ainda não me recuperei disso. Honestamente. Todo dia eu acordo pensando, por que, Deus? Por quê? Por que fizeram isso? Por que não marcaram? Enfim, estou nessa crise aí também, Rafa. Por que o Brasil não vai dar pra gente essa terça-feira de folga, né? Por quê? Enfim, bom estar aqui com vocês. Como disse o Rafa, eu quero refletir com vocês numa palavra em Gênesis capítulo 15, e que tem muito a ver com essa nossa relação de promessa, aliança, futuro, mas também com esse desafio de atravessar esses momentos aparentes, né, de esterilidade, de impossibilidade. E essa palavra tem a ver com o último texto que eu escrevi assim, com mais reflexão, com mais meditação. Guardei futuramente, talvez eu publique algo, mas é a primeira vez que eu partilho sobre isso, sobre pensar esse paradoxo que é o chamado pai da fé não conseguir crer naquilo que o Deus tão singular que ele aprendeu prometeu para ele. A tradição de pensamento hebraica, né, que dá origem ao Antigo Testamento enquanto texto, enquanto literatura sagrada, ela se alimenta dessas impossibilidades, desse paradoxo. Como é que o pai da fé não consegue gerar em si fé suficiente para crer nas promessas que Deus fez para ele? Esse conflito, esse clash, né, entre aquele que é responsável por gerar fé no mundo, não conseguir gerar fé em si. A ideia aqui é muito próxima da fertilização mesmo. O Abraão, ele é pai da fé porque ele é responsável por criar uma geração, por gerar uma linhagem que vai abençoar todas as famílias da terra. Javé, que é o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, que a gente conhece, né? Como diria o Fernandinho, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o mesmo hoje. O Javé, que é o Deus de Abraão, ele chama Abraão pensando em criar uma geração, criar uma genealogia, criar filhos e filhas que tenham condições de abençoar todas as famílias da terra. E ele seria o primeiro alcançado pela promessa a ver a promessa acontecer no seu próprio corpo. O problema é que ele e a mulher dele, de muita idade, não conseguem dar à luz a uma criança. Ou seja, como é que nós seremos pai e mãe de uma grande geração que vai abençoar todas as famílias da terra, se nós não conseguimos criar nem a nossa própria família? Nós não conseguimos construir nem a nossa própria família. E esse tema da esterilidade, como vocês já conhecem, já sabem, ele é central para o texto de Gênesis. E ele é central para todos os momentos em que Deus tem uma promessa para fazer. O primeiro limite que Deus encontra quando tem que realizar uma promessa na história é o limite da esterilidade daqueles e daquelas que ele vai usar, ou com quem ele vai se relacionar para fazer essa promessa acontecer. Em Gênesis, Deus escolhe pessoas estéreis para falar sobre futuro. Deus escolhe pessoas que não podem procriar, que não podem criar futuro, para falar sobre o que ele vai criar, para falar sobre o futuro que ele vai gerar. E isso indica em Gênesis, especialmente em Gênesis, que Deus cria futuro a partir dos paradoxos e das impossibilidades daqueles e daquelas que ele quer usar nesse processo de criar um futuro. Deus não faz um futuro a partir de condições dadas. Deus não faz um futuro a partir das condições ideais. Deus não faz um futuro
a partir das condições de prosperidade. Deus faz um futuro, primeiro, se relacionando com aquilo, com aqueles, com aquelas, que aparentemente não podem lhe oferecer esse futuro. Ou seja, desde Gênesis, como diria o apóstolo Paulo, né? Deus inverte a lógica das coisas. Ele escolhe as coisas que são loucas para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas que são aparentemente frágeis para confundir as poderosas. Ele escolhe as coisas que são estéreis para confundir as prósperas ou as produtivas. E ele inverte fraqueza, impossibilidade, infertilidade, caos em criação. É inclusive isso desde o primeiro versículo da Bíblia, né? O primeiro versículo da Bíblia é: o Espírito pairando a face do abismo, ou seja, do caos, da mais arrebatadora desordem, e falando sobre essa desordem, haja vida. E isso é uma singularidade, digamos, do pensamento hebraico, de como os judeus escreveram esse texto sagrado. Eles escreveram, digamos assim, para inverter a lógica. Deus olha para o caos e do caos faz criação. Deus olha para o pranto e do pranto faz festa. Deus olha para a infertilidade e da infertilidade produz futuro. E assim a Bíblia vai. O apóstolo Paulo usa essa mesma lógica quando diz que Deus opera na nossa fraqueza. Deus produz força da fraqueza. Então, esse paradoxo, ele é fundamental para a Bíblia. Só que Abraão, que é o pai da fé, ele não consegue suportar o peso desse paradoxo. Está caindo aqui esse trem. Eu sou muito cabeçudo aí, não tá funcionando aqui, Rafa. Eu tenho que fazer como é que é o nome daquele negócio? Coisa aqui facial aqui. Tem que fazer uma harmonização facial para caber esse trem aqui. Que meu rosto não é tão quadradinho, né? Aí não cabe. Agora eu acho que vai, Rafa. Então, Abraão, ele não consegue suportar o peso desse paradoxo no corpo dele. E aí, Gênesis 15, que é o que eu vou ler para vocês, é o relato do quanto esse paradoxo pesa na fé desse homem escolhido. Então, eu vou ler para vocês e você vai acompanhando aí comigo. Então, Gênesis capítulo 15, um texto sobre essa crise de Abraão, né, que à época ainda era chamado Abrão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão e disse: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco, que nem é da geração dele? E acrescentou: tu não me deste filho algum, e o escravo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Primeira pausa na nossa leitura é esse primeiro momento aqui. Então, Abraão tem um escravo, mas não tem um filho. Abraão tem uma promessa, mas não tem probabilidade de realização dessa promessa. Eu não gerei, portanto, aquilo que o Senhor me prometeu não poderá acontecer. Só que, de dentro dessa crise,
e isso aqui é muito importante para a narrativa bíblica, Abraão tenta se proteger numa tenda. E essa é a primeira imagem que eu gostaria que a gente fizesse aqui. De dentro dessa crise da fé, o Abraão ele constrói um ambiente, ele constrói uma estrutura em torno dele e do mundo, e vai viver a sua crise de fé isolado de Deus, do outro, do mundo, dentro da sua tenda. E eu acho que esse é o primeiro movimento significativo da narrativa de Abraão, que repete também na Bíblia em muitas passagens, que é: nós, seres humanos, em razão de alguns paradoxos que a gente não consegue administrar, em razão de algumas crises que o nosso corpo não suporta, nós construímos espaços, nós construímos arquiteturas simbólicas que sejam para nos proteger do mundo, para nos proteger do outro, para nos proteger do abandono, para nos proteger da dúvida. Se você perguntasse para toda a tradição filosófica do Antigo Testamento o que é o ser humano, eles diriam: o ser humano é um arquiteto de espaços interiores dentro do qual ele tenta se proteger da vulnerabilidade, do paradoxo, do sofrimento, da angústia, ou seja, de estar perdido no mundo. Abraão, o pai da fé, tem uma promessa. Tem um Deus que o visita, e olha o que o Deus que o visita diz: eu serei o seu escudo. Ou seja, eu serei esse algo que você vai colocar entre você e o mundo. O escudo é essa realidade, né? Eu serei esse algo que você vai colocar entre você e o mundo. Não tema, portanto. Deus está dizendo assim: eu serei a sua arquitetura de defesa. Mas a suspeita e o sofrimento de Abraão é tão grande que ele não consegue acreditar que Deus será essa estrutura entre ele e o mundo. Então ele cria uma tenda e ele se aloja lá. Veja, quando Deus visita Abraão, ele está alojado numa tenda, num deserto, sofrendo esse paradoxo de ser o pai da fé que não gera nenhum filho, e sofrendo a desconfiança de que Deus não será capaz de protegê-lo do mundo. Gente, essa sensação aqui, tão humana de Abraão, de estar abandonado no mundo, de olhar o outro e não se sentir acolhido, de olhar a comunidade e continuar se sentindo sozinho, e de olhar para Deus sem acreditar que Ele pode dar conta dessa mediação com a vida, com o paradoxo da vida, com a violência da vida. Pensa que trata-se de um homem no deserto há aproximadamente 2.500, 3.000 anos antes do cativeiro babilônico, que é quando esses textos começaram a ser produzidos. Pensa o quão hostil era o mundo de Abraão. Ele não tinha as tecnologias, os recursos, as ciências para lidar com o fato de que o ser humano é precário. Ele não tinha essas saídas. Ele não tinha essas técnicas. Então o mundo era um ambiente hostil para ele. E além do mundo ser um ambiente hostil, ele não consegue acreditar que a promessa que o Deus dele fez para ele pode acontecer. Isso aqui é uma experiência de abandono radical. Isso aqui é uma experiência de não ter nenhum recurso para solucionar o que hoje chamam assim, essa sensação de que você está em dissolução. Você vai desaparecer. Você
é insignificante a ponto de não ter como produzir alguém que se lembre de você como um filho. Você não vai se perpetuar. Ninguém vai nascer de você. Você não vai ter um futuro. Você não vai ter uma linhagem. Isso tudo vai gerando uma pressão, isso tudo vai gerando uma sensação de solidão e vai fazendo esse homem construir ao redor de si alguma película para proteger ele dessa vulnerabilidade. Essa é a tenda. A tenda é essa película. A crise desse rapaz é tão profunda que ele não consegue crer em Deus como película, mas ele consegue acreditar em Deus como mediação, como escudo. Mas ele consegue acreditar que uma película frágil de uma tenda no deserto vai guardar ele da vulnerabilidade da vida. Esse paradoxo entre Deus como escudo e as construções que a gente faz para se defender como uma película frágil, essa ilusão de que nem mesmo o escudo de Deus poderá nos defender, mas que eu mesmo posso produzir uma película para me defender, veja, isso é a humanidade do Antigo Testamento. Nós suspeitamos de Deus, mas somos capazes de pensar que aquilo que a gente constrói para defender a gente mesmo é forte o suficiente para evitar que a gente esteja abandonado no mundo. E essa é uma película ilusória. Às vezes essa película é a própria fé. Às vezes a nossa fé é essa película aí. Ou a fé que a gente construiu é essa película aí. Essa tenda frágil que a gente cria no meio do deserto. Se der um vento, ela é arrasada. Se fizer uma tempestade de areia, que é algo muito comum na região onde Abraão está situado, a nossa tenda é devastada. Se por alguma razão ou por alguma condição climática o sol aquecer demais ou o frio da noite violentar demais, essa tenda não é capaz de proteger esse homem em sofrimento. Mas ele acha que é. E é o último recurso dele, ele se lança ali dentro. É um desespero total e é a tragédia total de Abraão. Ele acha que essa película frágil chamada tenda é forte o suficiente para proteger ele do abandono do mundo. E ele vive dentro dessa ilusão aí, dentro dessa bolha, dentro dessa proteção. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de falar sobre esses recursos ilusórios que a gente cria para se defender. Essa tenda pode ser uma relação. Essa tenda pode ser uma igreja. Essa tenda pode ser uma filosofia. Essa tenda pode ser o dinheiro. Essa tenda pode ser um trabalho. Essa tenda pode ser qualquer coisa que eu crio em torno de mim para me dar a sensação ilusória de que eu estou protegido do abandono que é o mundo. O que a Bíblia está dizendo? São construções frágeis. Eu gostaria muito de poder dizer para vocês o seguinte, gente, a fé é um escudo forte o suficiente para você não se sentir abandonado no mundo. Só que, como você sabe, eu estaria mentindo. Eu poderia dizer assim para vocês, olha, gente, a igreja, a tradição, a religião são construções fortes o suficiente para você não se sentir abandonado no mundo. Só que eu estaria mentindo, porque a fé não é um bunker. A fé não é um bunker. Nem mesmo o pai da fé encontrou na fé um bunker para se defender. A fé era só uma película frágil. Até para o pai da fé. Até para esse homem que encontrava Deus Os estudiosos desse texto vão dizer que Abraão tinha uma relação selvagem com Deus. O que quer dizer isso? Uma relação
sem muitas mediações, sem muitas diplomacias. Ele encontrava Deus meio que carnalmente, fisicamente, intensamente. Então, nem mesmo o homem que conheceu, tocou, foi tocado, sentiu muito proximamente Deus, foi capaz de superar essa vulnerabilidade do coração humano, que é: eu estou abandonado. Agora, qual é a questão? É justamente nesse ponto que muita gente mente para você, dizendo: não, faça da fé o seu escudo, porque você vai reduzir essa sensação. Não vai. O desafio da fé não é impedir que você se aloje dentro de uma tenda, cheio de medo do mundo. O desafio da fé é te dar coragem para, mesmo nesse mundo que muitas vezes é hostil a gente, nesse mundo que muitas vezes nos fere, nos isola, nos segrega, nos aliena, mesmo que o mundo seja esse perigo do lado de fora, eu tenho coragem para atravessá-lo. E mesmo que os meus recursos sejam frágeis, como uma tenda no deserto, eu tenho coragem para atravessá-lo. Então, a fé não é garantir que a gente esteja atrás de um escudo que protege a gente da vulnerabilidade do mundo. A fé é produzir coragem no nosso coração, para que mesmo atrás de um escudo ou atrás de uma tenda, a gente não estacione no deserto. No deserto. Então a fé é sobre não estacionar diante da vulnerabilidade da vida, diante do paradoxo, da fragilidade da vida. Gente, a fé é sobre não estacionar diante do fato de que o nosso corpo é precário e que existem outros corpos no mundo que, invisíveis, podem colonizar o nosso corpo e nos adoecer. E existem outros corpos no mundo que, invisíveis ou nano-organismos, podem colonizar o nosso corpo e, inclusive, tirar a vida do nosso corpo. Nosso corpo é precário a ponto de uma mudança climática como essa que a gente está vivendo adoecer a gente. E a gente não conseguir reverter os processos de adoecimento. Quem tem um contato generoso ou quem tem um contato realista com o corpo sabe que ele é precário. E a gente tenta criar camadas ao redor da gente mesmo para se proteger. Máscara é tenda para a gente, né? Na época de pandemia, máscara é tenda. E a gente gostaria que a fé fosse uma tenda e que ela funcionasse em todos os momentos. Às vezes essa tenda é tão forte quanto o escudo, a gente fica lá dentro, a gente está protegido, a gente está conseguindo vencer. Outras vezes ela é frágil, é muito frágil. E outras vezes a gente está exposto mesmo ao clima do mundo. E a gente gostaria que a fé funcionasse. Mas a questão trágica do Antigo Testamento é que esperar que a fé funcione para te livrar do fato de que a sua existência é precária vai te colocar num sofrimento brutal e você vai se esconder do mundo. Vai. Se você acreditar, ou se você tiver uma fé que necessariamente te leve a acreditar que você vai ser livre e em todo o tempo protegido do fato de que a sua existência é precária, você vai afundar numa individualidade depressiva dentro de uma tenda e não vai querer sair dali. Mas, se a fé passar a ser para você uma coragem que te faz continuar caminhando no deserto, mesmo que os seus escudos não estejam funcionando, mesmo que as suas tendas não estejam te protegendo, se a fé for em você uma força forte o suficiente para você continuar caminhando, isso, usando a expressão do Abraão, né?
isso vai ser a sua justiça. Essa fé vai ser a sua justiça. Porque veja bem, gente, mesmo depois de Abraão, Deus nunca criou um povo livre dos perigos do deserto. Mas ele também nunca abandonou esse povo na sua travessia. Tipo assim, o povo do Antigo Testamento é um povo em peregrinação, é um povo em movimento. E só deixa de caminhar, esse povo só deixa de caminhar quando pensa que a fé deveria ser uma imunização do mundo e não uma coragem para continuar andando, e não uma coragem para continuar peregrinando. Um outro exemplo que eu poderia dar para vocês dessa conversa é quando o povo teve fome no deserto. E por causa da fome no deserto, perguntou para Deus: por que é que o Senhor nos tirou do cativeiro? O Senhor nos tirou do cativeiro para morrer no deserto. Veja, o cara se sente tão ameaçado que ele acha que a fome vai tirar a vida dele no deserto. Aí ele pensa assim: era melhor ser escravizado no Egito do que ter que passar pela fome no deserto. Seria melhor o Senhor ter nos deixado viver sob situação de exploração, de violência, de escravização no cativeiro, do que ter trazido a gente para viver esse risco aqui. O que esse povo está dizendo para Deus em Êxodo? Eles estão dizendo assim: a gente não queria viver essa vulnerabilidade. A gente não queria sentir o nosso corpo definhando pela fome. Seria melhor que o Senhor nos protegesse aqui. E a resposta em Êxodo é semelhante a essa resposta aqui em Gênesis. Tipo, não se trata de te livrar da fome, necessariamente. Não se trata de te livrar necessariamente da escassez. Se trata de te dar uma porção cotidiana de força, que o Antigo Testamento chama de maná. Uma porção cotidiana de força, que é ao mesmo tempo que dizer uma porção cotidiana de fé, para que você não vá para dentro de uma tenda, dentro do deserto, achando que Deus te abandonou à morte. Tipo, a fé é manter a gente em movimento e não manter a gente protegido. A fé é manter a gente em movimento, acreditando que é possível deixar o cativeiro, chegar numa terra que mana leite e mel. Mas para fazer essa travessia é preciso mais coragem do que uma espécie de ascetismo ou de uma imunização. E quando a gente acha que a fé deveria proteger a gente de certas coisas, a gente deprime e entra para dentro de uma tenda lá, escura, e diz assim: Deus, o Senhor me abandonou aqui. Em linguagem teológica, o que é a depressão? Em linguagem teológica, tá, gente? O que é essa tristeza profunda que afeta o peregrino? Essa tristeza profunda que afeta o peregrino, ela é resultado da gente se sentir tão isolado, tão solitário, tão abandonado dentro do mundo. Essa sensação, tá? Imagina assim, a imensidão do mundo e você isolado, abandonado, solitário ali, diante da imensidão do mundo, que faz você querer, ao invés de expandir a sua potência de vida, encolher a sua potência de vida, até que a morte te engula, assim, até que a morte te capture finalmente. É isso que está acontecendo com ele. Aí o que acontece nessa narrativa e em toda a narrativa dessa construção no Antigo Testamento? Deus visita Abraão, ali dentro. E esse é um grande mistério do Antigo Testamento, né? Essa ideia da visitação de Deus dentro da vulnerabilidade humana. É assim com Abraão,
É assim com o povo escravo no deserto. Agora, olha só que curioso. Olha o que o povo escravizado diz quando a fome bate no deserto. Seria melhor aquela tenda chamada escravidão, aquela película frágil que me protegia de morrer, porque quando o povo chora no deserto de fome, eles dizem assim: a gente era escravo, mas pelo menos a gente tinha a migalha do pão. Então a gente não morria de fome, a gente tinha migalha. A migalha do pão dentro da escravidão era essa película fina, frágil, ilusória, de que eles estavam protegidos. Deus visita esses depressivos aqui dentro dessa situação de sufocamento, e faz uma coisa aqui, especialmente, que eu quero destacar para vocês. Ele fala assim para Abraão: Abraão, sai daí de dentro e conte as estrelas. Sai daí de dentro, sai da sua tenda, olhe para os astros, olhe para as estrelas e conte as estrelas. Aqui, gente, tem duas grandes lições. A primeira é: sair da tenda e olhar as estrelas é o movimento de parar de olhar para si mesmo, de parar de se examinar na sua solidão, para entender que a vida excede esse seu corpo precário. Em linguagem contemporânea, o que está acontecendo aqui com Abraão é o que a psicologia chamaria assim de um movimento antinarcísico. O que é o narcisismo? Tem dois narcisismos: narcisismo de vida e narcisismo de morte. O que é o narcisismo de vida? É esse primeiro movimento da sua subjetividade, dentro do qual você vai se identificando com um eu, você vai entendendo que você é alguém no mundo, que você é um eu no mundo, diferente da sua mãe, que é o ventre de onde você veio. Por exemplo, a minha filha da Jéssica, ela está com 5 anos de idade, ela está entendendo, e isso é real no processo de construção de uma identificação, de uma identidade. O bebê, o que é o bebê? O bebê é um processo existencial dentro do qual um corpo vai chegando à compreensão de que ele não é extensão do corpo da mãe dele. A Lara está nesse processo. Tem gente com 30 e poucos anos que ainda não fez esse processo, que ainda acha que é uma parte do corpo da mãe. Problemático. Para o Winnicott é muito problemático. O que é a criança? A criança, ela é um processo ao longo do qual ela vai se desidentificando com o corpo da mãe e vai se identificando com o próprio corpo. Ela vai dizendo: pronto, eu sou eu tenho que cuidar de mim no mundo, eu tenho que tomar minhas decisões, eu tenho que dar conta do meu próprio desejo. Isso é o narcisismo de vida. É a formação de um eu que vai te diferenciando de outros eus. Só que esse narcisismo de vida, esse movimento, ele tem um limite. Ele tem um limite. Que é: de onde você não pode passar? Você não pode passar do momento que é achar que tudo ao redor de você é um eu. Pensa comigo. Você achava que o corpo da sua mãe era o seu corpo. E aí você vai se distanciando do corpo da sua mãe e vai criando um eu. Tem gente que não para de criar um eu. Nunca. Então chega um momento que ele fala: o Rafa não tem um eu. O Jefão não tem um eu. O narcisismo de morte, o narcisismo deixa de ser de vida quando esse eu vai se estendendo, a ponto de consumir todos os eus existentes e achar que todos os eus existentes são objetos para a satisfação de si mesmo.
Esse é o ponto onde o narcisismo de vida se torna um narcisismo de morte. Quando você não consegue mais... Não tem distinção entre eu e você. Você é uma extensão ou um objeto para satisfazer o meu eu. Tudo é eu. O mundo é eu. A criação é eu. A natureza é eu. O animal é eu. O narciso, ele sofre assim, achando que tudo é eu. A voz do outro é eco da voz dele. O rio é espelho de si mesmo. Ele não consegue ter mais distinção entre ele e um outro. Novamente, o sofrimento tem a ver com isso. É quando você olha para o mundo inteiro e você só vê eu. Ah, mas choveu no Catar. O Brasil perdeu para a Croácia. O que isso diz sobre mim? Tem gente que acha isso, tá, gente? Tá? Tem gente que acha que, tipo assim, choveu em Niterói no dia 12 de outubro de 2012, no dia do meu casamento com a Jéssica, e eu fico me perguntando, Deus, por que eu? Choveu, gente. Mas eu acho que tem a ver comigo, entendeu? Por que o Senhor não me disse para comprar uma tenda para botar lá no dia do meu casamento para as pessoas poderem ficar na festa? Eu, Deus, por que eu, Deus? Por que eu que tenho essa doença? Tinha tantos milhões de pessoas no mundo para ter essa doença degenerativa. Por que eu? Entende? O narcisismo de morte é esse, que confunde processos aleatórios, biológicos, naturais, da existência do corpo humano nesse mundo com algo que diz respeito à subjetividade dele, ou pior ainda para nós crentes, com a fé dele. Porque isso tem uma tradução no mundo teológico que é: o que eu fiz de errado, Deus? Qual foi o pecado que eu cometi, Deus, para isso? Gente, tem relação absolutamente nenhuma, nem com o nosso pecado, nem com o nosso eu. Mas o nosso narcisismo está tão expandido, a gente ultrapassou tanto a fronteira entre vida e morte, que a gente acha que é sobre a gente. Então, tudo que estava acontecendo com Abraão nesse mundo aqui, ele achava que era sobre ele. O Senhor não me deu um filho. Como é que o Senhor vai abençoar todas as famílias da terra se eu não tenho um filho? Aí, se fosse num romance, de repente, de Guilherme Del Toro, Coisas Fantásticas, né? O Deus poderia aparecer e dizer assim: Abraão, tem um monte de mulher no mundo estéril. Tem um monte de homem no mundo estéril também. Porque a produtividade ou a esterilidade é algo que afeta o corpo de uma população de forma indiscriminada. Por que você está com essa noia de que eu não tenho uma relação contigo porque você não está produzindo um filho? Eu te fiz uma promessa, cara. Então o que Javé faz com Abraão? Javé tira Abraão da tenda do eu, do narcisismo de morte, e ele pede para Abraão olhar as estrelas. Que é como dizer assim, cara, menos, tá? Tipo, menos. Você é uma poeirinha. E quando é que você vai descobrir isso? Quando você começar a olhar em volta e perceber que o em volta não é um eu, mas é um ser. Ou no nosso caso é pior ainda, tá, gente? Porque para Abraão o céu era plano. Para a nossa geração a gente descobriu que isso que a gente chama de universo nem é universo, nem é e não para de se desdobrar sem fronteira. Então, a gente ser narcisista hoje é pior do que Abraão ser narcisista. Porque ele acreditava que era um teto assim. Caramba, que teto bem pintado. Opa, desculpa. Que teto bem pintado, mas era um teto plano. Para a gente, meu amigo. A gente que está vendo o Caminho da Lua, com a minha filha vendo o Caminho da Lua, lendo Mário Novelo, que é um astrofísico brasileiro, que ele tem uma tese sobre o universo inacabado. Para a gente ser narcisista é mais absurdo ainda. Porque nós nos tornamos menor do que Abraão era menor enquanto ser humano, entendeu? A gente acha que a gente se tornou maior.
porque a gente dominou coisas que Abraão não dominou, mas nós somos mais poeira cósmica do que Abraão aqui. Mas o que Deus fez com ele? Ele mandou ele olhar para o céu e contar as estrelas, para ele redimensionar o seu próprio tamanho e redimensionar o tamanho das coisas. É uma questão de perspectiva, gente. Uma questão de perspectiva. Eu vou usar o exemplo vulgar agora, vocês me perdoem, tá? Só para a gente entender. É aquela parada de que o meu pai fez comigo uma vez que eu era moleque. Eu cheguei para ele e disse assim: poxa, pai, sacanagem, hein? Um monte de criança pode jogar bola, eu não posso jogar bola. Um monte de criança pode jogar bola, eu não posso jogar bola. Meu pai falou: não seja por isso. Catou meu braço, me levou numa clínica de reabilitação que tinha num bairro chamado Rio do Ouro, lá em São Gonçalo. Eu entrei nessa clínica de reabilitação, tinha criança amputada, tinha cadeirante. Aí meu pai me disse assim: um monte de criança não pode nem andar. É terror psicológico que meu pai fez comigo. Mas veja bem, entende? É perspectiva. Ele perspectivou essa minha arrogância juvenil. Ele disse assim: dos anjos, para com isso. Você conhece 10 crianças na sua rua que pode jogar bola. Só que tem muita estrela por aí que não pode jogar bola. Tem muito céu por aí que é céu amputado. Tem muito céu por aí que teve uma formação óssea. Você é mais uma dessas estrelas. Então tem as estrelas que jogam bola, tem as estrelas que têm artrose, tem as estrelas que são... E todas são estrelas. E o meu pai me perspectivou ali quando eu tinha 9, 12, 10 anos de idade. Ele me perspectivou, e é isso que Javé está fazendo com Abraão aqui. Ele está perspectivando, ele está dizendo: calma, mano. Tem estrela de todas as espécies. Tem estrelas que se acham humanas. E tem estrelas que estão lá do céu olhando para os humanos e rindo delas. Quem gosta de signo gostou desse exemplo das estrelas. Né? Somos todos estrelas nessa paisagem criativa, nessa paisagem infinita, que é fruto da generosidade, da dádiva de Deus. E a gente precisa se perspectivar diante do mundo. E aí, quando ele tomou essa proporção, ele disse: nossa, caramba, olha quanta coisa que existe. Agora, tem uma outra coisa que a estrela significa nessa época aqui. É mapa. Estrela é mapa. Viu, gente? Não vai dizer que eu falei que é mapa astral na teologia do Antigo Testamento, não. Eu poderia dizer, mas esse papo teria que ser introduzido de outras formas. Até porque foi uma estrela que guiou 3 reis magos até a manjedoura de Jesus de Nazaré. Já é Natal na Líder Magazine, semana que vem vocês podem falar sobre isso. Mas, o que eu estou querendo dizer assim é que como é que os antigos se movimentam naquele mundo? Os antigos se movimentam naquele mundo olhando a cartografia do céu. O que Javé está fazendo com Abraão assim é: Abraão, sai daí de dentro e se mexe. Eu vou te dar uma nova perspectiva sobre você mesmo, mas eu vou te dar uma direção, eu vou te dar um mapa, eu vou te dar um oriente. Eu vou te orientar. Eu vou te desorientar primeiro. Você vai ficar assim: caramba, olha quantas estrelas e eu aqui chorando a minha miséria. Eu vou te desorientar primeiro, mas depois eu vou te dar uma direção. Vai, sai daí. Conte as estrelas, perca a conta. Pare de ficar fazendo conta sobre o seu sofrimento e perca a conta da imensidão do mundo e da generosidade de Deus e se movimenta. Então, eu vou acabar aqui. Tem 2 coisas que eu gostaria de dizer para vocês. O primeiro momento é aquele momento da coragem, né? A gente precisa entender que a fé é uma coragem para se movimentar. E segundo, Deus, que é o Deus do movimento, do desejo do movimento, não nos deixará sem um mapa que aponte para um futuro para além dessa tenda aqui, para além dessa tenda ilusória. Então, Deus também te chama para
sair daí, sair desse lugar que já se tornou um lugar de morte, sair de debaixo dessa película de segurança ilusória, contar as estrelas, tomar uma perspectiva mais generosa sobre a sua existência, e ele vai te dar uma direção. Vai te dar uma direção, ele vai te dar um mapa. Depois disso, há o sonho. Outro dia a gente conversa sobre o sonho. Mas depois de Deus dar um mapa, depois de Deus dar uma perspectiva, depois de Deus de dar uma direção, ele adormece Abraão e Abraão tem um sonho. Aí tem a dimensão do sonho, que vão dizer os estudiosos do sonho que assim, o céu é o avesso do homem para fora, enquanto o sonho é o avesso do homem para dentro. O sonho é o céu dentro de Abraão. Então Deus chama ele para olhar para fora de si, olhando as estrelas, e na hora do sonho, Deus chama ele para olhar para fora de si, olhando as memórias, olhando aquilo que estava dentro dele. De todas as formas, Deus quer que Abraão faça o quê? Se mexa. Se mexa, sai daí. Sai dessa tenda, sai dessa segurança ilusória, porque a fé é um movimento. E Abraão acreditou nisso. Ele saiu dessa crise, dessa angústia. Ele acreditou que mesmo a vida sendo paradoxal, mesmo ele sendo poeira cósmica, ele tinha uma direção. Ele tinha uma direção fora, que Deus daria, e ele tinha uma direção dentro, que foi o sonho, que Deus deu também. Então, Rafa, como você falou no início, né? Para a gente de fé, Deus sempre vai dar um mapa fora e um mapa dentro. Deus sempre vai dar o sonho que impulsiona o corpo para fora da tenda, e Deus sempre vai dar o céu estrelado que atrai o corpo para fora da tenda. Percebeu? Esses dois movimentos. Um corpo atraído para fora da tenda pelas estrelas que Deus deu, e um corpo atraído para o futuro em razão da força do sonho que está pulsando dentro de nós. Esses dois movimentos, eles acontecem o tempo inteiro. Isso é a memória, por exemplo. A memória está dentro, no campo do sonho, da imaginação, do desejo. E a narrativa apocalíptica, futurista, está fora, no campo do discurso, da voz do outro, da revelação. Revelação do quê? Das perspectivas, do futuro, da vida nova, do faço nova todas as coisas. Então, tudo que você precisa para sair da tenda está fora de você, nas estrelas que você pode contar. Tantas quantas forem, numerosas, assim pode ser o seu futuro também. Aberto, numeroso, variado. Então está fora de você nas estrelas que você pode contar e está dentro de você nos sonhos que Deus já te deu. E a minha oração, e quero que você faça junto comigo também, nessa manhã, uma oração, é que Jesus querido, que o Senhor nos tire, Jesus, dessa tenda. Nos ajude, nos ensine, nos revele as estrelas, a imensidão de vida que está para além desse minúsculo eu que somos. Revela para a gente a imensidão de vida, Jesus, e nos atraia para a vida, nos atraia para fora desse sofrimento, dessa tenda, dessa dor, dessa angústia, dessa agonia, nos atraia para fora disso e nos faz sonhar, Jesus. Ponha também dentro de nós, no mundo do nosso desejo, ponha também dentro de nós, nos nossos sonhos,
aquele algo pelo qual viver corajosamente. Então, Jesus, por favor, no poder do seu Espírito, diante de tantas coisas que nos vulnerabilize, Jesus querido, nos dê coragem, nos dê a fé que nos ponha em movimento. Por mim, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs aqui nessa manhã, Jesus, derrame sobre nós a sua coragem, o seu espírito de ousadia, que nos coloque em movimento, Jesus. Ajuda a gente. Nós somos incrédulos, nós somos aqueles de fé que às vezes não têm fé. Nós estamos aqui igual a Abraão, Jesus, dentro dessa tenda aqui, chamada igreja. Nós estamos dentro dessa tenda aqui para te pedir, Jesus, nos leve para fora, nos mostre os céus e nos leve para dentro e nos mostre os sonhos. Nós confiamos em Ti mais do que tudo, porque o Senhor é o Deus que viu o caos e do caos fez vida nova, fez criação. E nós confiamos em Ti como Criador do nosso futuro e como aquele que nos faz atravessar os desertos. E nós oramos a Ti no nome do Seu Filho querido, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente. Obrigado pela atenção, pelo carinho, pela generosidade de vocês. É isso. Muito obrigado mesmo. Beijão, Deus abençoe todos vocês. Valeu.